Fala quarto ano B, hoje na nossa videoaula de ciências nós vamos conhecer as últimas relações ecológicas entre os seres vivos. Então na última videoaula nós conhecemos a protocooperação, que é aquela relação em que seres de espécies diferentes eles se ajudam, os dois são beneficiados. A sociedade, quando indivíduos da mesma espécie eles vivem em grupos, eles se ajudam, eles dividem o trabalho. Então, é uma relação também, né, que os dois estão se beneficiando, mas são indivíduos da mesma espécie. E também vimos o comensalismo, que são seres vivos de espécies diferentes, onde apenas um se beneficia. O outro, ele não é prejudicado, mas ele também não tem um benefício. É neutro, não acontece nada com ele. Hoje nós vamos conhecer a competição, a predação e o parasitismo. Então, a competição, a palavra já diz, é a relação que se dá na natureza quando os animais acabam competindo, seja por abrigo, seja por território, seja por luz, por água, por alimento, por parceiros, né? Romances. Então, esse tipo de relação é a que está sendo mostrada aí na apostila. Como vocês podem ver, o tatu-bola e a coruja disputando território. As plantas mais altas, né, que conseguem mais luz do que as plantas mais rasteiras. Então, essa relação é uma relação em que os seres vivos vão competir por diversos motivos. Então, aí vocês viram: luz, água, abrigo, parceiros, alimentação, entre outros fatores que vão afetar a sobrevivência deles. Então, é bem fácil identificar essa relação. A próxima que nós vamos ver é a predação. Essa é a relação que nós observamos na cadeia alimentar. Então, igual nós estamos vendo aqui, o pássaro está se alimentando da libélula. Quem está sendo beneficiado e quem está sendo prejudicado? Claramente. O pássaro está sendo beneficiado e a libélula está sendo prejudicada, afinal de contas está perdendo a vida. Então, a predação é essa relação que nós vamos ter entre o predador e a presa. Então, o predador quem devora e a presa quem é devorado. Lembrando que numa cadeia alimentar, quem é presa também pode ser predador e quem é predador também pode ser presa de alguém. É só lembrar, né, das cadeias que nós estudamos. O consumidor primário, por exemplo, ele é predador. Mas ele também vai ser presa, porque o consumidor secundário, ao consumi-lo, ó como ele vai fazer os dois papéis, predador e presa. E, por último, a última relação é o parasitismo. Até que o professor usou o exemplo na última videoaula do piolho, né? O parasita que fica no nosso corpo, no nosso cabelo, sugando sangue. Aliás, assim como o carrapato, né? No cachorro que fica sugando sangue. Então, o parasitismo é aquela relação entre o hospedeiro e o parasita. Hospedeiro por quê? Porque é o ser vivo que vai deixar o parasita se hospedar, se alojar, ficar ali. Então, aí na apostila vocês têm o exemplo das tênias e das lombrigas, que são vermes, né? Que ficam parasitando o corpo do ser humano. Então, olha que coisa horrível, né? Eles ficam no intestino da pessoa que está contaminada e eles se alimentam de parte do que a gente come e deixando até a pessoa doente. Outros exemplos, né, mais claros, o piolho, o carrapato, o pernilongo. Então, aquele pernilongo, aquele mosquito que fica irritando a gente à noite, sugando sangue, ele é um parasita e nós somos os hospedeiros deles. Então, nessa relação do parasitismo também é fácil de identificar, né? Temos um beneficiado, que é o parasita, e um prejudicado, que é o hospedeiro. Então, aí vocês vão ter alguns exercícios para a gente terminar a apostila de ciências. Página 26, esse jogo da memória não precisa fazer. Aliás, não é um jogo da memória, é um joguinho de relações ecológicas, não precisa fazer. Na página 37, está falando que em diversos lugares nós podemos observar essas relações ecológicas. Não é só na natureza, né?
Aí vocês têm um exemplo que num quintal de uma casa nós podemos observar várias relações. Então vamos dar uma olhadinha aí. Na página 27 nós temos várias relações ecológicas. Eu vou identificar algumas aqui, ó. Nós temos um parasitismo, que é entre o cachorro e o carrapato. Então o cachorro está sendo prejudicado e o carrapato beneficiado. Outra relação que nós temos é entre o cipó chumbo e a árvore. Então você vê ali, ó, que o cipó ficando ali na árvore, ele tá ficando mais alto, ele tá mais próximo da luz, que para ele vai ser bom para ele fazer a fotossíntese. Para a árvore, tanto fez, tanto faz. Nós também temos uma sociedade, né? Duas ali. A sociedade das abelhas na colmeia e também das formigas no formigueiro. Nós temos também uma protocooperação entre a borboleta e a flor. Porque quando a borboleta ela vai na flor pegar o néctar, ela acaba levando junto no corpo dela as células de grão de pólen masculinas. E aí, quando a borboleta for pousar em outra flor para pegar mais néctar, esses grãos de pólen de células masculinas, eles vão acabar caindo nas células femininas da flor. E isso vai ajudar no quê? Na reprodução da planta, com novos frutos, com novas sementes. Então, é uma relação de protocooperação. A borboleta está se alimentando e a planta consegue se reproduzir. E também temos ali uma relação de predação, ó, cadeia alimentar, entre o sabiazinho e o besouro. Então, olha que legal, né? Quantas relações em uma só cena, em um só ambiente. Então, aí vocês vão ter exercícios na página 28, na 29. Esse exercício 2 é bem legal, vocês vão recortar as carinhas. E vocês estão vendo aí, carinha feliz, duas carinhas felizes quando os dois são beneficiados. Uma feliz e uma indiferente, quando um é beneficiado e para o outro não acontece nada. E uma feliz e uma triste, que é quando um é beneficiado e quando um é prejudicado. Aí, para terminar, na página 30, vocês vão fazer também o exercício 3 e o exercício 5. Exercício 4, como é de diálogo, eu vou fazer agora. Exercício 4. Você se lembra da relação entre o pássaro palito e o crocodilo, visto na tirinha do Níquel Náusea? Das relações entre os seres vivos que você estudou, qual é a mais parecida com a relação entre o pássaro palito e o crocodilo? Por quê? Nós podemos citar, né, qualquer exemplo de protocooperação, que é aquela relação em que os dois são beneficiados. Então eu citaria a borboleta e a flor, a abelha e a flor, mas tem vários outros exemplos. Então vocês vão fazer esses exercícios para a gente terminar a apostila de ciências. Abraços, até a próxima.